Olá, bom dia. Olá, bom dia. Podem me dizer se o som está bom, se não está. Podem. Isto demora algum tempo, um pouco baixo. Ok, se calhar porque estou a falar baixo, mas já falo um pouco mais alto. Estava só a ver se o som estava bom. Ok, obrigada. Obrigada. Pronto, então vou só buscar. Exato. Ok, obrigada. Obrigada pelo feedback do som estar bom. Portanto, hoje vamos falar sobre o perfeccionismo. Eu queria realmente afixar o comentário, mas não estou a conseguir. Era isso que eu estava a tentar e fui buscar um relógio para não me estender nas horas. Ok, pronto. Muito bom dia a todos que estão a ver esta live. Hoje vou falar sobre o perfeccionismo. É algo que atinge muitas pessoas, não é? E então eu gostava que vocês aí desse lado refletissem se já vos aconteceu pensar assim: se não for perfeito eu não faço, é preferível não fazer. Acredito que já vos aconteceu, portanto é por isso que estão a ver esta live, devido ao perfeccionismo que vos afeta, uma grande armadilha. Portanto, hoje eu irei falar como eliminar essa armadilha da nossa mente, que é o perfeccionismo. Atinge mais pessoas do que outras, isto é, há pessoas que têm uma personalidade que o perfeccionismo é algo que as afeta muito, porque a sua própria personalidade é o perfeccionista. Então, essas pessoas são realmente muito atingidas com este autossabotador mental. Mas não é só essas pessoas. Imensa gente, para além das pessoas perfeccionistas de perfil de personalidade, que é normal que vocês ainda não fizeram nenhum estudo da personalidade, não saibam qual é o vosso perfil. Eu, como perfeccionista, na altura, eu fiz o meu teste e eu não acreditava. Eu não acreditava que era o perfeccionista. Para mim não fazia sentido. Eu era o planeador, não era o perfeccionista, não fazia sentido nenhum. Então era o perfeccionista a falar. Então, mas não quer dizer que vocês saibam o vosso teste de personalidade. Eu falo aqui do Enneagrama, um tipo de teste, um tipo de sistema, de ferramenta de descobrir a vossa personalidade, mas existem várias. E então não é necessário, porque esta armadilha atinge realmente muita gente e cada vez mais. Portanto, não precisa de ser olá, bom dia, não precisa de ser esse o seu perfil para você ser perfeccionista, ok? E para se deixar atingir com este autossabotador da mente, que é muito comum acontecer connosco. E agora queria que me dissessem, quem está a ver depois e quem está a ver agora, que me dissessem que se já foram atingidos pelo perfeccionismo. Se estão a ver esta live, provavelmente sim. Eu demorei aqui um bocadinho, que era para perceber se o som estava bom, por isso agora no início esperou um bocadinho, mas agora começou o conteúdo da live do perfeccionismo. E então, a primeira pergunta que tenho para vocês é se já acharam que ficar perfeito é melhor do que ser feito, isto é melhor eu deixar as coisas perfeitas do que atingir os meus objetivos. Vocês não fazem esse pensamento completamente proposital, mas acaba por surgir na vossa mente, ok? Então, que é preferível eu nem sequer fazer do que não ficar perfeito. Isso atrapalha muito a vossa vida. E hoje vamos ver algo que será bastante libertador, porque assim, o perfeccionista, lá está, nunca vai deixar as coisas, então isso quer dizer que eu agora não faço as coisas de qualquer forma. Isso não vai acontecer, mas vamos ter uma solução muito melhor do que o perfeccionismo, porque o perfeccionismo, como eu vos vou explicar nesta live, vai atrasar a vossa vida, vai bloquear a vossa produtividade, a realização pessoal. Por isso, não é de todo
deixar de fazer as coisas bem. É outra situação que eu já vos vou explicar, ok? Então, para vos dizer que eu sou das melhores pessoas para estar a falar sobre este tema, em que o perfeccionismo sempre me atingiu imenso. Antes de começar nesse tema, eu queria falar convosco uma situação. Queria vos dizer que eu coloquei no tema como eliminar, portanto, perfeccionismo, como eliminar esta armadilha, não é? E eu coloquei 2 bonequinhos. Isto porquê? Porque vocês já repararam que quando às vezes acontece alguém magoar-nos, mas não é proposital, é só para o nosso crescimento, é de forma que está a dar-nos uma chapada para nós acordarmos, não é? E porquê é que eu pus os bonequinhos? Para vocês, sempre que houver algo que eu vos diga que não é de todo para vos prejudicar, antes pelo contrário, é como se fosse uma picada da águia que tivesse a tirar as penas para renascer de novo. E porquê é que eu estou a dizer isto? Porque eu, quando comecei a estudar esta área do perfeccionismo, eu lembro-me que vi um especialista que falava muito sobre o perfeccionismo. E ele, sobre vários bloqueios da mente, porque é uma área que lá está, que me interessa muito, logo eu estudo também para trazer para vocês e porque para mim, para eu utilizar na minha vida. Naquela altura eu não estava para trazer para vocês, mas sim para utilizar na minha vida, porque, como eu disse nas 3 lives anteriores e naquilo que eu falo, o nosso propósito está muito ligado à nossa dor. E então eu sempre fui o perfeccionista, mas não tinha essa noção, e eu estava a ouvir esse especialista e ele estava a dizer: o perfeccionista é um egoísta. E eu fiquei muito ferida. Eu fiquei: o quê? Não é possível. Eu não sou egoísta, mas porquê? E quando ele disse aquilo, houve assim um impasse na minha mente e eu fiquei mesmo magoada. Eu não sou egoísta, mas porquê? Eu sei que tenho esse viés do perfeccionismo, mas eu nunca me considerei uma pessoa egoísta, não é? Eu sempre quis ajudar os outros. Só que depois aí veio a explicação dele, que é o que eu vos vou explicar agora. Então, eu tenho conhecimento acerca de um assunto, seja ele qual for, a nível 6. Não tenho a nível 10. Portanto, uma escala de 0 a 10, eu tenho um conhecimento a nível 6. E eu acho que não vou dar esse conhecimento às pessoas porque preciso de saber a nível 10 para poder dar esse conhecimento às pessoas. Então, se há uma pessoa ao meu lado que precisa de ouvir esse conhecimento que está no nível 2, porque quer atingir, claro que assim, toda a gente quer atingir o nível 10, o sucesso, o máximo de tudo, não é? Mas essa pessoa que está no nível 2, ela quer atingir o nível 6, então ela vai beneficiar com o meu conhecimento. Então, por isso é que esse especialista dizia que o perfeccionista é um egoísta. Porquê? Porque ele não irá dar o conhecimento, porque só quando ele estiver a nível 10 é que ele vai dar, e depois há pessoas que podem aproveitar esse conhecimento, estão num nível abaixo e não aproveitam porque ele não dá esse conhecimento. Porquê? Porque para ele é preferível fazer perfeito do que fazer de qualquer forma, ou seja, o que for, que é o que ele acha, porque para ele só é bom se der o conhecimento a nível 10. Então isso foi realmente algo que me picou, que me afetou e que foi como se fosse uma chapada, uma bufetada que eu levei naquela altura. E porquê é que eu estou a explicar isto tudo? Para que vocês, meus seguidores que estão aqui no Instagram, sempre que eu disser coloquem a águia, isso foi uma picada. Portanto, se já sentou a carapuça, eu sei que tenho pessoas do Brasil a seguir-me e que podem não perceber algumas expressões portuguesas. Assentar a carapuça é atingiu-me. Realmente foi mesmo algo que me atingiu. Eu era assim, mas foi uma picada que eu vos dei só para ver um crescimento. Lá está, eu aqui associei o bonequinho da águia, que é no sentido em que vocês vão ter vão ter uma renovação de vocês mesmos, portanto, percebem, ok, sim, realmente eu estou a falhar naquela parte e não ficam blindados pela armadilha do ego. Portanto, aqui o símbolo da águia é para vocês não se blindarem pela armadilha do ego. Eu é que sei, não, ai, que estupidez, nem vou ouvir. Já ouvi uma coisa que não gosto, eu já nem vou ouvir até ao fim. Portanto, eu naquele momento, quando ouvi aquele especialista, que ele também acho que estava numa live, já não me lembro, mas eu ouvi aquele especialista dizer que o perfeccionista é um egoísta, nesse momento a minha vontade era sair de lá. Eu não concordo, que estupidez. E então a minha vontade era sair. Porquê? Porque feriu o meu ego. Tal como eu às vezes posso dizer alguma coisa que possa ferir o vosso ego, de forma alguma eu estou a tentar magoar-vos, antes pelo contrário. E vocês também já perceberam que eu acabo por sorrir bastante, sou uma pessoa que sempre fui muito simpática e sorridente. E mesmo que eu às vezes falo de assuntos complicados aqui neste perfil, porque eu falo de vários sabotadores da mente, e não é propriamente bom ter esses sabotadores da mente.
perfeitamente. E eu às vezes estou a sorrir, mas não é para gozar convosco, para brincar convosco, de maneira nenhuma. É para trazer a leveza à vossa vida, está bem? Portanto, vejam quando às vezes sorrio, mesmo que um assunto seja um pouco mais complicado, como o perfeccionismo é um assunto que atinge as pessoas. Eu já senti-me muito frustrada, e eu já vos vou explicar um bocadinho melhor, por ser perfeccionista. Já me senti realmente triste com isso e era doloroso para mim. E então, obviamente, quando eu estou a sorrir, eu não estou de forma alguma a brincar convosco, estou sim a trazer alguma leveza, porque como eu estudo bastante neurociência, sei perfeitamente que não é solução vocês, quando estão mal, começarem a ficarem horas a chorar, a fazer perguntas que só vos levam ao fundo do poço. Vocês estão no fundo do poço e querem continuar lá, vão ouvir músicas terríveis, depois ouvem notícias terríveis, e isso só vos prejudica. Então, quando vocês estão mal, ok, eu permito, não digo para, como se diz, para bloquear as vossas emoções. Não é para vocês bloquearem as vossas emoções, mas sim para permitirem-se, ok, viver aquela tristeza, aquela revolta que vocês tiveram naquele momento, permitem-se durante 10 minutos no máximo, não aconselho mais que isso, sinceramente, quanto menos tempo vocês permitirem melhor, não muito mais, eu não aconselho mesmo, de acordo com todos os estudos que eu já fiz, 10 minutos no máximo, vocês colocam uma música não depressiva, uma música alegre e vivem aquela raiva, aquela frustração, tudo bem. Não é para reprimir emoções, era isso que eu queria dizer, não é de todo algum para reprimir emoções, mas sim para, porque essa reprimição, como eu disse, traz a doença, não é? Então não é, eu já entro aqui no perfeccionismo, mas tudo isto tem a ver com o perfeccionismo, portanto, porque as pessoas perfeccionistas acabam por ficar muitas vezes enclausuradas, bloqueadas com vários assuntos que acontecem na vida delas, com várias dificuldades. E então, quando acontecer uma dificuldade, que seja qual dificuldade ela seja, vocês, ok, permitem-se viver aquela emoção, aquela frustração, raiva, que é muito comum nestas pessoas, durante aquele tempo. Depois, bora, vamos encontrar soluções, olhar para a frente, olhar para aquilo que eu quero e vamos para a frente, que é isso que eu trago aqui no meu perfil. Por isso é que, por vezes, se me veem a sorrir, isto tudo para explicar, se por vezes me veem a sorrir, mesmo em assuntos complicados, é para trazer leveza ao assunto, para não vos deixar ficar no fundo do poço. Portanto, vocês não estão bem sobre qualquer situação, eu apoio-vos, eu compreendo, mas não quero que vocês fiquem lá no fundo do poço. Então eu trago um sorriso para trazer leveza à vossa vida, ok? Então, cada vez que eu vos picar de alguma forma e ferir o vosso ego, não é de propósito, é mesmo para vocês renascerem. Então eu quero que coloquem uma águia, está bem? E quando eu disser alguma coisa que é um insight, uma ideia que vocês tiveram e vocês pensam assim, que é como eu penso muitas vezes quando vejo conhecimento tão bonito, eu adoro estudar e adquirir novo conhecimento, e eu aqui consigo aplicar e mostrar para vocês e aplicar na minha vida, e quando há aquela ideia que eu ouvi de alguém dizer, eu fico assim, ai que fantástico, como é que eu não soube isto antes, como, isto vai mudar a minha vida. Às vezes uma pequena coisinha é excelente para mudar a vossa vida, ok? Então aí coloquem a pombinha, que tem uma coisinha, esta pombinha que eu coloquei, que tem um trevozinho na boca, portanto no bico, é uma plantinha que tem na boca e é um símbolo de liberdade, de voo, que eu trago muito aqui. O meu programa é o voar aos vossos sonhos, aos vossos objetivos, às vossas metas. Portanto, dei aqui este recado, e quem estiver a ver agora, envie esta live para outras pessoas, fico muito feliz. Então, agora vou entrar no conteúdo no sentido de perfeccionismo. Este foi uma parte que eu dei aqui, que é muito importante, bastante importante, e agora vou-vos dizer que o perfeccionismo, como eu já disse, através de outro tipo de exemplos, sempre afetou a minha vida. E assim, vocês veem que muita gente fala sobre o perfeccionismo no sentido em que por exemplo, o perfeccionista acaba sempre por atrasar coisas, por deixar, portanto, não começa as coisas, ele não consegue começar as coisas porque nunca é o tempo ideal, foi o que eu disse na procrastinação. Portanto, eu quero começar a correr, mas preciso dos ténis ideais, preciso do tempo ideal, então ele acaba por atrasar muita coisa, não é? Isto é, não começa aquilo que ele quer para atingir os seus objetivos. E outra situação é que ele parece que nunca acaba, parece que não há tempo para acabar. Isto são
as duas características muito comuns que os perfeccionistas se queixam e aquelas que mais vocês veem em toda a gente que fala sobre este assunto, sobre a mente, acabam por ver sempre estas duas características. São as mais comuns que existem. Só que eu agora vou trazer-vos de outro ponto de vista, que foi o que me aconteceu, e eu, quando comecei a estudar mais neurociência e gratidão, eu percebi o quanto isso estava a prejudicar a minha vida e estava-me a afetar, e eu não sabia o porquê. Depois é que eu descobri que era por causa do perfeccionismo. Vou-vos trazer o perfeccionismo de outro ponto de vista, de outra ótica que se calhar vocês não estão tão habituados a ver ou então ainda não conseguiram ver. E aqui, se por acaso acendeu essa lâmpada, essa liberdade, coloquem a pombinha, está bem? Então, o que é no sentido que eu sempre que fazia as coisas, eu ficava, nunca está bom, nunca está realmente bom, isto é realmente o perfeccionista, ok? O segundo exemplo é que vai ser aquele que eu fiquei, com essa reflexão eu fiquei realmente muito surpreendida e fiquei feliz por ter tido acesso a esse conhecimento. Mas este aqui é dos mais comuns também, que é nunca estamos satisfeitos, não é? Eu fazia as apresentações, eu na escola não tinha muitas apresentações, não tinha que fazer muitas apresentações para os colegas, pois na minha escola ligava mais aos testes, nós fazíamos mais testes. Para mim ainda bem, porque eu não queria, não é? E então nós não tínhamos muitas apresentações, mas as poucas apresentações que tínhamos, eu ficava muito frustrada porque o PowerPoint que eu estava a fazer nunca ficava perfeito, aquilo ficava horrível, eu queria desistir, eu queria dizer assim, não, passo este passo para outra colega, e muitas vezes preferia que essa parte fosse feita por outra colega, porque eu até gostava de mexer com as cores, de fazer a apresentação, mas nunca estava bem. É tão frustrante, e quem é perfeccionista está-me a seguir e está a ouvir o que eu estou a dizer, sabe o que é que eu estou a dizer. Portanto, é tão frustrante nós estarmos constantemente à espera de estar perfeito, nunca está bom, é essa insatisfação constante de nunca estar bom. E isso é triste, traz-nos uma sensação de não felicidade, que é isso que eu vou dizer agora sobre o que eu estava a dizer há pouco, que o que eu comecei-me a perceber quando eu comecei a estudar a gratidão é que, porque é que eu às vezes falo com pessoas que, por exemplo, ficam super orgulhosas daquilo que fizeram, por exemplo, fizeram o 12º ano e ficam muito orgulhosas, e eu que consegui fazer o mestrado, consegui colocar um artigo científico, porque é que eu não sentia isso? E eu não estou de todo a desvalorizar as pessoas que fizeram o 12º ano, nada disso, eu só não conseguia perceber porque é que eu conseguia ter coisas boas na minha vida, conseguia ter conquistas na minha vida e boas, e porque é que eu não conseguia ver orgulho naquilo que eu fazia. Claro que a baixa autoestima também estava muito presente e isso influencia imenso, mas quando comecei-me a libertar e começar a ter autoestima, continuava a aparecer essa falta de orgulho daquilo que eu fazia. E é isto que não sei se vocês já ouviram falar ou se já sentiram e agora vão perceber, vão colocar aí uma pombinha, que é esta falta de orgulho naquilo que vocês fazem. E eu falava com outras pessoas e elas diziam, eu tenho muito orgulho naquilo que eu faço, tudo aquilo que eu fiz, eu tenho orgulho de onde cheguei até hoje, e eu conseguia fazer coisas bonitas, e porquê é que eu não sentia isso? E então eu comecei a pensar mais sobre isso e a refletir, e eu realmente... É o quê? Porquê é que eu não tenho essa gratidão? Porquê é que eu não consigo sentir essa gratidão pelas coisas que eu fiz? E foi aí que eu percebi, ao fim de várias reflexões e vários estudos, foi aí que eu percebi que era devido ao perfeccionismo. E isto aqui abriu muito a minha mente, porque eu comecei a perceber, ok, então eu tenho aqui que ainda limpar o perfeccionismo, portanto é um sabotador que está a afetar-me e eu não quero que afete, eu quero sentir orgulho e gratidão daquilo que eu tenho, que é algo que está completamente provado por vários artigos científicos, que muda a pessoa fica diferente quando é realmente grata, quando ela agradece, ela fica diferente e a sua vida muda completamente. E eu não estava a perceber o porquê de eu não estar a conseguir isso. E então eu fiquei muito feliz por essa reflexão, e acredito que quem esteja a ver, se tenha percebido disso, também tenha ficado e se tenha... Olá, bom dia, tenha percebido e tenha se identificado comigo nesse sentido em que parece que nada que faço tenho orgulho, portanto não há essa gratidão verdadeira. Então para mim esse foi dos melhores desbloqueios e dos melhores conhecimentos que eu obtive, ok? Obrigada, bom dia. Então, como eu estava a dizer, estava a falar sobre perfeccionismo, enquanto
o quanto isso sempre atrapalhou a minha vida constantemente, e uma das coisas que toda a gente fala é nós nunca começarmos um assunto, não acabarmos um assunto, mas algo que ninguém fala é da falta de orgulho daquilo que nós fazemos, ok? Então é essa chave que eu quero que vocês fiquem, essa pombinha, como eu estava a explicar, porque isso vai começar a libertar-vos imenso, porque vocês vão se começar a perceber, porque acontecia algo que eu não sei se acontece convosco, que é, eu ia a um sítio bonito, eu adoro natureza, gosto muito, muito de natureza, e imagino, eu já conheço aquele local, eu vou a um rio, uma cachoeira, uma cascata, portanto eu aqui trago algumas palavras, tanto brasileiras como portuguesas, porque eu sei que tenho pessoas do Brasil a seguir-me, e eu vou a uma cascata e eu já conheço aquele local, e eu parece que não conseguia, quando eu via fotos daquele local, não conseguia achar tão bonito quando eu vejo outras fotos que eu não conheço, e então eu percebia, porque é esse perfeccionismo, parece que aquilo que eu já sei, que já conheço, nunca está bom, e então este tipo de reflexões eu acho que são muito boas para vocês começarem também a fazer na vossa vida e perceber tudo que o perfeccionismo vos pode atrapalhar, não é simplesmente não começar e não terminar uma tarefa, mas sim esta falta de brilho e de felicidade na vida, que é isso que vamos ver agora, porque eu vou-vos mostrar como é que nós temos excelência na vida, que é o ideal, e não o perfeccionismo, não é? Trazer a excelência para a nossa vida e não o perfeccionismo, e como é que nós vamos fazer isso? Então já vos vou explicar quais são as diferenças, ok? Porque as pessoas pensam, ok, então tudo o que está a dizer basicamente é terrível, o perfeccionista está fadado ao fracasso, nem pensar, ninguém está fadado ao fracasso, é preciso haver conhecimento, treino e esperar para colher os resultados daquilo que nós plantamos, ok? Então agora, algo que eu vou falar convosco é a maximização e a minimização, isto é, a maximização do erro e a minimização da vitória, que é muito comum no perfeccionismo, que é basicamente o que eu estava a dizer, mas pelo exemplo pessoal, que eu vos dei alguns exemplos, que é muito mais fácil de vocês entenderem do que eu estar a dizer só definições. Agora vou trazer uma parte mais de definições, vocês vão entender de certeza, porque já tiveram estas explicações que foram até pessoais, porque isso aconteceu, que é, portanto, eu maximizar o erro sempre que erro, aumentar esse erro como se fosse gigante, 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 e minimizar as vitórias. Lá está, é viver de uma forma um pouco infeliz, não é? Porque parece que nada está certo, é correto, ok? Então, é esta parte de supervalorização do erro. Portanto, a pessoa que é perfeccionista aumenta o erro. Ela pode ser pequenino, mas ela faz questão de aumentar, aumentar, aumentar. E então, temos aqui dois exemplos para vocês entenderem que é a dieta. Imaginem-vos, temos uma pessoa, pode até acontecer convosco, ou não sei se já aconteceu convosco, comigo já aconteceu, em que eu estou a fazer uma dieta e depois eu começo a fazer a dieta, eu, portanto, não faço dieta para emagrecimento, como vocês veem, sou magra, mas eu gosto de me alimentar de forma saudável. Então, eu vou colocar outra pessoa. Imaginamos uma pessoa que está a fazer uma dieta e para emagrecer, seja o que for, e ela está a fazer durante a semana toda. E depois chega ao fim de semana e cai na tentação de comer um chocolate, um gelado ou um bolo, e ela fica super frustrada e irritada, como se aquele erro tivesse eliminado toda a semana de dieta. É isto que acontece com os perfeccionistas e é isso que vocês vão perceber. Imaginemos outro exemplo. Eu quero entregar ou preciso de entregar um relatório para o meu supervisor, para o meu chefe. E eu começo a fazer esse relatório, eu faço até ao fim e na hora de entregar esse relatório para o supervisor, eu vou rever tudo, vou analisar para ver se está tudo bem, para ver se não há nenhum erro, porque eu quero tudo perfeito. Então, na hora de entregar, eu vou analisar e perceber se há algum erro. Depois eu começo a ver que há muitos erros e que eu preciso de reformular tudo e alterar tudo. E eu estou na hora de entregar. Portanto, o meu chefe disse-me que eu tinha aquela hora e eu estou nessa hora a rever tudo e a querer reformular tudo. Então eu vou ligar para ele e dizer: eu vi aqui muitos erros, eu preciso de mais tempo, não dá para entregar agora porque há aqui muita coisa que não está bem, eu entrego amanhã. E você fica a noite toda, só precisa, a rever, a fazer tudo e entrega o projeto ao vosso chefe. E o que é que acontece? Ele diz-vos: está excelente, está muito bom e tal, mas há aqui alguns errinhos, há aqui alguns erros que vão ter que ser alterados, portanto, e vocês o que é que acontece? Ficam super frustrados porque deveriam não, vocês pensam que deveriam ter tudo perfeito porque reveram tudo,
estava tudo perfeito, vocês tiveram que entregar depois da hora e mesmo assim houve erros. Então isto para vos dizer, através destes dois exemplos, em que no primeiro caso houve uma importância tão grande quanto, portanto, o facto da pessoa ter errado tem uma importância tão grande quanto ela ficar uma semana inteira de dieta. É isto que existe. Existe uma maximização do erro, um aumento do erro e uma minimização da vitória. Portanto, ter uma semana inteira de dieta foi uma vitória, mas para aquela pessoa que é perfeccionista, ela aumentou, como se fosse, maximizou o erro ao máximo, isto é, ok, eu tive esta tentação, eu caí nesta tentação, eu fiquei frustrada, irritada e agora já não presto, já não vou fazer a dieta, mas para quê? Para quê? Se houve este erro. Percebem? Eles aumentam muito o erro. Foi um erro no meio de 7 dias e para eles tem uma importância gigante. Para eles, como perfeccionistas, tem uma importância gigante. Depois, aqui na questão do relatório, a mesma coisa. É como se aqueles erros eliminassem todo o bom trabalho que eles fizeram, não é? Aqueles mini erros que eles tiveram naquele trabalho, eliminassem toda a qualidade do próprio trabalho em si. Olá, bom dia, olá, bom dia. Então, lá está, aqui 2 exemplos, o que mostra a maximização do erro, não é? E a minimização da vitória. Então é isso que prejudica muito os perfeccionistas dessa forma. E então, como eu estava a dizer, estes foram 2 exemplos que eu vos disse. Eu de vez em quando olho aqui para o meu mapa mental para ver se estou dentro de todos os assuntos que eu quero tratar, que eu quero falar convosco. Olá, bom dia, outra situação bastante comum é haver muita raiva. Algo que eu ainda não tinha dito em relação ao perfeccionismo, já vos dei bastantes exemplos, vocês já compreenderam, já viram que é isso que acontece na vossa vida, não é? Pode não ser propriamente nestes exemplos, mas com outros, mas é a raiva que a pessoa sente. É muito comum a pessoa, quando é perfeccionista, estar constantemente com esta emoção de raiva. Por isso, se vocês até fizerem terapia e forem perfeccionistas, já é uma ajuda para vocês perceberem o que é que vocês têm que limpar, têm que eliminar da vossa vida essa emoção de raiva constante, da ira. Porquê? Porque nunca nada é como elas querem, porque o padrão da perfeição é tão alto, tão alto, tão alto, que nada atinge aquilo que elas querem. Querem controlar tudo à maneira delas, tudo perfeito, e então é isso, a pessoa está constantemente com esta emoção da raiva, da ira. E outra situação, o que é que ela faz? Como um mecanismo de defesa, ela automaticamente, não é de proposital, mas as pessoas que são perfeccionistas estão constantemente a opor-se. Porquê? Porque a ideia do outro é sempre diferente da dela, e a dela que é perfeita, não é? Então, este mecanismo de oposição é uma das características também para vocês, perfeccionistas que estão deste lado, se conhecerem melhor e começarem a perceber, realmente eu faço isso. Porque, como eu digo, eu aqui no perfil falo bastante sobre a reflexão. Vocês só conseguem mudar e andar se refletirem sobre quem são, o que é que querem ser. Não é de repente, eu agora quero ser rica. Não, eu tenho que perceber então o que é que eu sou para depois conseguir ser essa pessoa, por exemplo, que é rica, que é próspera, que me faz investimentos. Primeiro eu tenho que perceber que pessoa é que eu sou, ok? Por isso eu falo bastante da reflexão. E então aqui, características do perfeccionista, como eu já vos disse, existe uma maximização do erro, uma minimização da vitória. Depois são pessoas que têm muita raiva, constantemente elas explodem, elas ficam com raiva pelas coisas não serem como elas querem, quando as coisas fogem do controle delas. Aquilo foi fora do meu controle e fiquei logo super cheio de raiva. Isso acontecia muito e comigo e com muitos clientes que eu já atendi aconteceu isso, que era a raiva constante, que elas queriam tirar essa raiva e não conseguiam por causa do perfeccionismo, ok? E depois também aqui um mecanismo que elas têm de defesa é a oposição. Não é que façam de proposital, mas é o que costuma acontecer e vocês reflitam se isso nos acontece na vossa vida. Depois eu tenho aqui, então, vou entrar para as 2 áreas que eu tinha-vos falado, que era a procura da excelência e a perfeição. Qual é a diferença entre estas duas? Eu, quando descobri isto, é realmente libertador, porque um perfeccionista, como eu já disse anteriormente, ele não quer fazer as coisas de qualquer forma. Então, vamos fazer as coisas certas. Se eu não vou querer fazer as coisas de qualquer forma, vou aprender a fazer de forma correta. Qual é a forma correta?
Não é ser o perfeccionista. Porquê? Porque vai atrasar a vossa vida, vai diminuir a vossa produtividade. Porque o que é produtividade? É vocês conseguirem fazer o máximo que conseguirem com o tempo e recursos que têm no momento. E o perfeccionista quer sempre mais, então não vai ter produtividade, porque ele não acha que aquilo é suficiente, ok? E o que nós queremos aqui é ter sucesso e obter os nossos objetivos e resultados. O que é que acontece? O perfeccionismo vai atrapalhar isso mesmo, ok? Então, diferença entre a excelência e o perfeccionismo. O que é que acontece? O perfeccionista é aquela pessoa. Eu sempre que trago algumas definições, eu prefiro ter uma orientação, porque, como eu já vos disse, nós acabamos por atrair as pessoas que são semelhantes a nós. Eu achei muito giro, há uns tempos atrás, eu tive uma cliente que me disse: Isabel, eu era excelente nas aulas, era excelente e eu conseguia ter quase 20, quase 100 no teste, quando o professor fazia um teste de raciocínio, isto é de perceber as coisas, de entender. Eu conseguia ter excelente nota, mas sempre que ele fazia um teste de definições, eu tinha negativa, eu não conseguia fazer aquilo, eu não conseguia decorar definições. O professor pensava que eu estava a brincar com a cara dele, mas eu não estava, eu não conseguia. E essa sempre foi também uma grande dificuldade minha. Apareceu aqui uma mensagem, portanto, eu sempre tive essa grande dificuldade de decorar as coisas, não é? E eu na live anterior eu fiz de propósito de colocar alguns vídeos. Vocês veem que os vídeos que eu coloco no feed são editados, mas eu coloquei alguns vídeos para me desafiar também a mim, que foram os anteriores, quando eu fiz a live do Dizer Não, que não estão editados. Eu, portanto, estou a falar normalmente. Claro que quando é editado fica muito mais bonito, sem dúvida, e era mais no sentido de me desafiar, ok? E então acabei por fazer isso. Isto para vos dizer que de vez em quando acabo por olhar aqui para o meu mapa mental, para ver se está correto, porque eu quero-vos transmitir a melhor mensagem. Claro que é assim, se eu for buscar essa definição, eu consigo atingi-la, mas ia ficar aqui, ia ficar aqui um monte de tempo, e não é isso que eu quero. Vocês sabem quanto o tempo é acelerado, não é? Eu falo de produtividade, então vocês, quando estão aqui, é para aproveitar o vosso tempo, porque estão a adquirir conhecimento e é sempre um investimento, e eu não quero que isso deixe de ser um investimento. Então, em vez de estar e quero trazer um conteúdo de qualidade, enquanto não decoro totalmente a definição, eu vou olhando e está tudo bem. É aqui eu a combater o perfeccionista. Isto foi uma parte que eu trouxe para vocês. Então, o que é que acontece? O perfeccionista são extremamente duros com eles mesmos. Constantemente é como se eles tivessem um juiz dentro deles a criticar. Portanto, eles têm um juízo crítico e rígido, prontinho, sempre prontinho para criticar qualquer deslize, qualquer mínimo deslize, eles estão lá. O juiz dentro deles está a criticar. Isso acontece imenso nas pessoas perfeccionistas. Depois, qual é que é então a diferença para a excelência? Antes de chegar aí, vocês ficam: então estás a dizer, Isabel, que eu não devo errar, né? Não devo errar. Não me devo preocupar com os erros, é isso? É isso que estás a dizer? Nada disso, não é isso que eu estou a dizer. Portanto, trabalhar numa tarefa de forma, portanto, com cuidado e atenção para concluí-la é sempre diferente de trabalhar nessa tarefa de forma indeterminável, isto é, nunca tem um fim. Ok? Portanto, como eu disse anteriormente, os perfeccionistas são muito duros com eles. Portanto, é como eles tivessem um júri dentro de si, sempre a querer punir os erros, sempre a querer punir. E vocês perguntam: ok, então esqueço os erros, é isso? Não é isso. Não é isso. E aqui trago, então, a excelência. Que vocês podem trabalhar numa tarefa, claro, com muito cuidado e com muita atenção. Não digo que não é para fazer isso. Mas é completamente diferente de vocês trabalharem numa tarefa de forma indeterminável. Nunca tem fim. Essa tarefa nunca tem fim. Então, é essa a grande diferença aqui. É vocês trabalharem numa tarefa com cuidado, com atenção, mas de forma a concluí-la. Ok? E os perfeccionistas depois nunca conseguem concluir essas tarefas. Porque parece que nenhuma atenção que é colocada nessa tarefa nunca é suficiente. Tá? Então a excelência é o quê? É procurar definir metas realistas, e é aqui que eu já vou dar umas grandes diferenças entre metas realistas, entre a excelência e o perfeccionismo, e uma delas é esta mesmo,
Portanto, metas realistas, é necessário haver as metas realistas. E comprometer-se com elas de verdade, tendo consciência que tem que ser flexível ao longo do caminho, em resposta das dificuldades que vão surgindo. Portanto, o perfeccionista, o que é que ele fica? Ele fica paralisado, enquanto que a pessoa que tem excelência, ela coloca metas realistas e portanto, ela coloca umas metas realistas e ao mesmo tempo ela sabe que irá acontecer situações que a vão bloquear e que a vão bloquear, isto é, não é bloquear, a intenção é que ela não se bloqueie, mas poderá haver dificuldades, não é? Ela tem dificuldades, está tudo bem, não há problema, vamos ver a solução vamos arranjar uma solução para conseguir acabar esta meta, está bem? E então aqui a grande diferença entre a excelência e o perfeccionismo, ok? Depois, vou-vos explicar isso através de um exemplo, como eu já disse, é muito mais simples vocês compreenderem exemplos do que... estou a ficar com um pouco de calor. É muito mais simples vocês entenderem exemplos do que definições, eu próprio também, não é? Então, imaginemos que temos a Joana. A Joana é aquela pessoa que é excelente, ok? E porquê é que eu estou a falar da excelência e do perfeccionismo? Porque existem realmente vários estudos científicos, em revistas científicas, que mostram essa diferença. Estudos que mostraram que adolescentes, isto é, estudantes da universidade, uns que eram perfeccionistas e outros que eram excelentes. Adivinhem quais é que tinham melhores notas? Não eram os perfeccionistas. Eu quando li esse artigo eu vi, os que eram excelentes, os que eram perfeccionistas, obviamente não tiveram as melhores notas, ok? Pronto, então lá está. Aqui a diferença entre a excelência e o perfeccionismo vou-vos dar através de dois exemplos. Imaginemos, temos a Joana que é excelente. Ela tem que fazer o trabalho final, por exemplo, nós cá em Portugal chamamos de tese, dissertação, que é o último trabalho no final do mestrado. E a Joana quer fazer então o trabalho final para acabar o mestrado. O que é que vai acontecer? Ela coloca uma meta realista de acabar naquela data, que normalmente é feita por ela e também pelos orientadores, pelas pessoas que estão com ela, que vão orientar a sua tese, e ela tem a data. Depois, no meio do caminho, o que é que vai acontecer? Vai haver desafios, vai haver coisas que ela não planeou acontecerem, não é? Porque há sempre desafios no meio do caminho. E ela vai contornar esses desafios, está tudo bem, ok? Entrega um bocadinho depois da data, está tudo bem e acaba o projeto, tem boa nota e segue para o doutoramento. Portanto, ela quer ir para o doutoramento e vai. Enquanto que temos aqui a Beatriz, que acontece exatamente o contrário. O que é que acontece? Ela está na mesma situação que a Joana, mas o que é que acontece? Ela deixa-se levar pelo perfeccionismo. Porque os desafios começam a acontecer no meio da tese, no meio do trabalho, e ela pensa, não, eu não vou entregar um trabalho desta forma, nem pensar, então eu prefiro nem sequer acabar este ano, eu para o ano continuo, nem pensar, eu não vou entregar um trabalho assim, e ela vive frustrada, a pensar sempre sobre o erro, que é isso que eu vou trazer-vos hoje na ferramenta. Eu agora estou aqui a explicar-vos a grande diferença entre a excelência e o perfeccionismo, mas depois vou-vos trazer numa ferramenta que vos vou mostrar aí como é que devem agir nessas situações. Portanto, a pessoa fica frustrada porque ela dedica a sua vida toda àquela meta. E é isso que eu vou falar daqui a pouco. Ela dedica a sua vida toda a essa meta. E então ela vê, não, que horror, eu não vou entregar um trabalho assim, o trabalho tem que ser perfeito, então eu não vou entregar este ano. E ela vive frustrada mais um ano porque não conseguiu entregar, porque não conseguiu ter a flexibilidade de se arranjar no meio do caminho e arranjar soluções, porque ficou paralisada com aqueles erros que ela estava a cometer ou os desafios que estavam a aparecer. Às vezes podem nem ter sido erros que ela cometeu, desafios que acontecem, é muito normal. E, por exemplo, quem é da área das ciências, seja o que for, que trabalha no laboratório, existem imensos fatores externos que não conseguem, que nós temos que os mudar, não fomos nós que erramos, nós temos que nos moldar àquele desafio, ok? E é isso que a grande diferença entre a Joana e a Beatriz é que a Joana foi excelente, ok, mesmo perante os desafios externos, ela teve que, portanto, entregar um bocadinho depois da data, tudo bem, entregou numa segunda fase, ok, mas foi entregue, ela fez o seu melhor, ela esforçou-se, e ela não ficou paralisada pelo erro, enquanto que aqui a Beatriz já não aconteceu isso. Olá, bom dia. Enquanto que a Beatriz já não aconteceu isso, ela ficou completamente paralisada pelo erro.
Tá? Então, a grande diferença entre a excelência e o perfeccionismo. Então, agora vou-vos trazer algumas diferenças. Vocês, se estiverem aí com o caderno na mão para apontar, ficava muito feliz. Bom dia, João. Ficava muito feliz que apontassem, porque realmente este conhecimento para mim foi transformador. Para uma pessoa que era perfeccionista completamente, não vou deixar de ser, mas tenho aqui ferramentas para diminuir muito. E o meu objetivo é atingir a excelência e não o perfeccionismo. Portanto, eu retiro aquilo que disse, eu vou deixar de ser completamente. Não tem nada a ver aquilo que eu sinto hoje em relação ao que eu senti anteriormente. Como eu já expliquei, estes exemplos da Joana e da Beatriz, eu já fui uma Joana anteriormente, eu até podia pôr o nome Isabel, porque eu era assim. Eu, por acaso, entreguei a minha tese a tempo, mas não porque eu queria, era por fatores externos, devido a fatores económicos, não podia mesmo estender devido a meus fatores económicos, então aí eu fui obrigada, porque senão eu era uma Joana totalmente, não era a Beatriz que se... Isto é, já me confundi toda, não. Eu era uma Beatriz, não era uma Joana que era excelente, ok? É porque acabei por ter que entregar devido a isso, porque senão acontecia exatamente o mesmo. Portanto, eu compreendo perfeitamente e este conhecimento de excelência e perfeccionismo veio a abrir muito a minha mente, ainda mais do que eu já sabia antes. Portanto, sim, é possível deixar de ser perfeccionista. Eu de 0 a 10 já estou aqui numa escala excelente e vou atingir ainda mais, porque nós estamos em constante evolução, ok? Então, agora aqui, as grandes diferenças entre elas, e eu gostava que vocês apontassem, porque é muito bom, é que a pessoa que é excelente, ela tem... Olá, bom dia Marcos. A pessoa que é excelente, ela faz metas atingíveis, portanto, ela faz metas atingíveis e realistas. Não é uma meta que é irreal, que é o que acontece com o perfeccionista. Portanto, coloquem uma tabela entre excelência e perfeccionismo, que eu quero que vocês atinjam, e é esse sempre o meu objetivo, deixar o perfeccionismo de lado, porque eu não vou ser mais essa pessoa, ok? Como eu estava a dizer anteriormente, 0 a 10 eu já estou aqui muito bem, mas há coisas a melhorar. Bom dia. Então, coloquem essa tabela. Portanto, quem chegou agora, chegou num momento muito bom, que é quando eu vou mostrar a diferença entre excelência e perfeccionismo. Uma pessoa que é excelente é a pessoa que consegue ser produtiva e ter realização pessoal, enquanto que uma pessoa que é perfeccionista não acontece isso. Ela vive frustrada, irritada com a vida e com o mundo e com toda a gente, e com ela própria e com mais alguém, ok? Lá está, como eu disse há pouco, vive com as emoções de raiva. Então, a grande diferença, excelência, temos as pessoas que são excelentes, elas colocam metas atingíveis e realistas, enquanto que as pessoas que são perfeccionistas, o que é que acontece? Elas colocam metas demasiado altas, ou mesmo irreais. É isto que acontecia muito comigo. Eu colocava com cada meta e eu assim... Mas porquê é que eu não consigo atingir isto? Hoje eu entendo, porque eu estava a ser perfeccionista, eu não conseguia perceber que aquela meta era completamente irreal, não fazia sentido, não era possível, não era humanamente possível. E então, esta aqui é a primeira característica, a primeira diferença entre uma pessoa excelente e uma pessoa perfeccionista. Portanto, a pessoa excelente, metas realistas, perfeccionistas, colocam metas completamente irreais e depois não conseguem cumprir e vem o quê? A frustração. Então a primeira dica que eu dou aqui para vocês é que coloquem metas reais, ok? Que sejam para irmos em rumo da excelência. Depois temos aqui, a pessoa que é excelente, ela vê as falhas e os erros como, não vê as falhas e os erros como impeditivo para avançar na tarefa, para continuar a tarefa. Não vão ser as falhas que acontecem no meio, que sejam externas ou os próprios erros, que vai fazer com que ela pare a tarefa. Ela não vai parar. A pessoa excelente vê, ok, existem falhas, existem erros, mas isso não me vai paralisar. Enquanto que o perfeccionista, o que é que ele faz? Ele paralisa e ele rumina os erros e as falhas. Constantemente ele rumina e não consegue avançar, ok? Aí outra grande diferença. Vamos aqui no ponto 2 de grande diferença entre a excelência e o perfeccionismo. Depois temos aqui então a terceira grande diferença entre o excelente e o perfeccionista. O excelente, ele, assim que acaba uma meta, ele passa para a próxima. Portanto, eu acabei agora uma meta, vou passar para a próxima meta.
ok? Não fico eternamente naquela meta. Enquanto que o perfeccionista, o que é que ele faz? Leva muito tempo na meta. E é isso que agora com a ferramenta, vamos ver 3 ferramentas para vocês, 3 perguntas, 3 ferramentas que vos vão ajudar imenso quando vocês paralisarem, tá? Eu agora neste momento estou a dizer a diferença entre excelência e perfeccionismo e aqui já vou no terceiro ponto, em que a pessoa que é excelente, como eu mostrei naquele caso da dissertação, do trabalho final do mestrado, a pessoa que é excelente, ok, ela tem problemas no meio do caminho, mas ela tem uma data e ela vai entregar, ok? Aquele exemplo que eu disse entregou um bocadinho depois, mas ela entregou aquele trabalho, ok? Enquanto que a pessoa que é perfeccionista manda para o próximo ano, faço para o próximo ano e fica ali, fica ali. Eu tenho casos de clientes que no outro dia a pessoa me disse que ela não fez um trabalho, como não estava bom, ela não entregou, simplesmente não entregou. Devido ao perfeccionismo. E eu, meu Deus, como o perfeccionismo pode sabotar a pessoa, fazê-la perder tempo mesmo, porque assim, a pessoa... Sim, eu compreendo, Marcos. Eu também sempre precisei, sempre vi-me assim. Portanto, esta live era indicada para a Isabel do passado estar a ver, porque era exatamente igual. Eu precisava sempre muito de ir para esse lado da excelência. Porquê? Porque eu paralisava muito devido ao perfeccionismo. Eu vejo que não sou só eu, existem imensas pessoas assim. Quando eu vejo casos em que acontece isso, ainda no outro dia, como eu estava a dizer, eu ouvi essa cliente dizer-me isso e eu, oh meu Deus, ela perdeu um trabalho, não entregou porque não estava perfeito. Vamos eliminar isso, ok? Vamos? Então, último ponto. Eu já repito os 4 para vocês apontarem melhor. O último ponto é, atingir a meta é apenas um aspecto da sua vida, isto é, a pessoa que é excelente, ela sabe que atingir aquela meta é só um aspecto da sua vida, não é a sua vida inteira, ok? Então, ela sente-se muito realizada, uma pessoa excelente sente-se muito realizada quando atinge uma meta, mas sabe que a sua felicidade e o seu respeito por si não depende só daquela meta, ok? Portanto, enquanto que o perfeccionista, o que é que ele faz? Ele coloca atingir aquela meta ou não como se fosse um termómetro de felicidade ou frustração da sua vida. Aqui a grande diferença, isto, meu Deus, como eu estava a dizer, o Marcos ainda não apanhou esta parte, ponham aí uma pombinha se foi algo que vos atingiu, ou uma águia se foi algo que vos atingiu, porque eu aqui atingiu-me imenso, porque realmente é verdade. As pessoas que são perfeccionistas são aquelas pessoas que elas vivem em função das suas metas. Elas ficam frustradas ou felizes se aquela meta em específico for ou não cumprida. Eu, quando percebi isso e comecei a ir então para o lado da excelência, não é? Vejam aqui analogias e formas de decorar, de aprendermos melhor as coisas que são ditas. Vejam aqui, do lado esquerdo temos então a excelência, do lado direito temos o perfeccionismo. E o que é que acontece? Eu quero ir ali para o lado esquerdo, ok? Vou para a excelência. O que é que acontecia? O que é que sempre aconteceu comigo? Eu tinha uma meta, por exemplo, de fazer o mestrado. Parece que a minha vida só vivia em função de aquilo, mas existe muito mais do que isso, ok? Isto é uma grande liberdade e a pessoa que vive na excelência e não no perfeccionismo, ela sabe disso. Ela vê o quanto é importante atingir essa meta. Ela quer muito atingir, obviamente que sim. Eu não estou a falar aqui uma pessoa abaixo da média, uma pessoa que é medíocre, atenção, medíocre é estar na média de toda a gente. Eu não estou a falar dessas pessoas, que eu sei que as pessoas que me seguem querem atingir patamares superiores, querem atingir excelência. Portanto, aqui eu falo muito da excelência, que é o contrário do perfeccionismo, e o perfeccionismo vai nos atrasar. Então, a pessoa que é excelente, ela quer atingir a meta, claro que sim, mas ela não vê essa meta como se fosse toda a sua vida. Não, não é, porque existem outras coisas. Imaginemos, eu sou uma pessoa saudável, eu gosto muito da área da saúde, então para mim é importante todos os dias fazer exercício físico, alimentar-me de forma correta, ir para a cozinha fazer alimentos e coisas diferentes, que eu gosto muito, sinto-me criativa na cozinha. Para mim é importante isso. É importante estar com a minha família, estar com os meus amigos, e é importante para mim este trabalho que eu faço, que eu estar aqui a apresentar-vos conteúdos, estar aqui a ensinar-vos, fazer as lives, estar com os meus clientes. É importante todas as minhas metas como a minha vida pessoal e o meu autocuidado. E hoje eu consigo estar nessa parte da excelência do lado esquerdo. Porquê? Porque eu consigo perceber, ok, eu não vou deixar de fazer um exercício físico, não vou deixar de comer de forma saudável, não vou deixar de dormir porque eu tenho aquela live para preparar, seja o que for. Não, eu vou pôr aquelas horas que eu tenho para preparar a live, tudo bem, mas eu vou fazer tudo o resto. Tudo o resto também tem que ser feito.
Claro que tudo o que é impingido de fora, algo que seja externo, sim, sim. Obrigada, Marcos, por estares aqui a interagir comigo, muito obrigada. E lá está, acontece que quando há uma meta externa, a pessoa, mesmo que seja perfeccionista, se não for assim um grau de quase doença, ela atinge, ela faz, ok? Mas quando é aquela meta interna, isto é, vou pôr aquela data difícil, então ela nem põe a data, é isso que vamos ver agora, daqui a pouco já vamos ver isso mesmo. Então aqui, grandes diferenças entre a excelência e o perfeccionismo, portanto, a excelência... Vocês que querem ser excelentes, coloquem metas realistas e atingíveis, coloquem, portanto, vejam que as falhas e os erros fazem parte do caminho, eles fazem parte da vossa aprendizagem. Se eles estão aí no vosso dia-a-dia, é porque têm que estar para vocês aprenderem e para vocês serem pessoas melhores. Como eu disse no início, sempre que houver aí um ferir do ego, se ferir o vosso ego, como na altura um especialista me disse, só estou a ver as horas. Ai, gente, já estou. Eu acabei por me entusiasmar. Bem, como eu estava a dizer, o perfeccionista é uma pessoa que quer atingir as metas e ela coloca metas realistas, não se deixa bloquear e paralisar por tarefas, portanto, por falhas ou por erros. Ele avança, não é isso que vai paralisá-lo, ele continua a sua tarefa. Ele, portanto, assim que atinge uma meta, que vê que está concluída, não fica ali, ai, podia estar melhor, não, ainda não concluí, não. Ele termina e passa para outra. Depois, então, ele não vive, não acha que aquela meta que ele tem que atingir é o termómetro da sua felicidade, do seu cuidado. Não, existe muito mais, não é só aquela meta. Aquela meta é muito importante para a sua felicidade, mas não é ela que é definitiva para a sua felicidade, ok? Existe muito mais para além disso. Não é ela que diz, ok, eu vou estar frustrada, eu vou estar feliz por causa de ter atingido ou não aquela meta, tá? Então aqui as grandes diferenças. Vamos atingir a excelência, ok? E então aqui vou agora para a parte da solução, já vos mostrei, e aqui o facto de terem essa clareza, de quererem ir para a excelência, já perceberem, então, refletirem sobre as coisas. Uma das grandes soluções que eu tenho aqui para vocês é refletirem mais. Como eu estava a dizer no início da live, quando eu percebi que, ok, o facto de eu ser perfeccionista, portanto, ter esse perfil de personalidade perfeccionista, não estou a dizer que neste momento eu sou perfeccionista porque estou mesmo para ir para a área da excelência, mas existem vários perfis da personalidade do Enneagrama, que é uma ferramenta de perceber a personalidade. Eu via que eu não olhava para as coisas com verdadeiro orgulho e gratidão. Eu não conseguia olhar essas coisas com orgulho e gratidão. Hoje eu percebo o que é que estava a impedir-me, o que é que estava a sujar os meus olhos, a sujar as minhas lentes, de ver essa gratidão e orgulho nas coisas que eu fazia. Era esse perfeccionismo, querer sempre mais e nunca estar satisfeita com aquilo que eu fazia. Então eu não conseguia sentir gratidão e agradecer e sentir orgulho daquilo que eu fazia devido ao perfeccionismo, e eu trouxe-vos isso também. Portanto, essa reflexão é realmente muito importante. Obrigada pela vossa interação, de colocarem os corações, muito obrigada. Então, temos aqui, praticar a reflexão, uma solução maravilhosa para vocês que são perfeccionistas. Depois, olhar para o progresso é muito importante. Eu já vos trago aqui 3 ferramentas, agora trago aqui algumas dicas que vocês podem apontar e depois ferramentas mais que vocês vão entender ainda muito melhor, não só a nível de dicas mais rápidas, mas sim mais precisas para vocês, está bem? Portanto, priorizarem o progresso, isto é, como eu estava a dizer há pouco, se tive este erro, se houve esta falha, foi para a minha aprendizagem, é para eu crescer, é para eu ser uma pessoa melhor, portanto, não focar só na meta e priorizar o progresso, ok? Eliminar aquela raiva, portanto, deixar de criticar muito os outros e a si mesmo, portanto, eliminar a raiva que a pessoa tem. Eu sei que ela é muito obrigada, excelente dia para si, muito obrigada por ter estado aqui presente, obrigada. Então, essa raiva que é muito comum das pessoas estarem constantemente, quando elas são perfeccionistas, elas estão sempre nessa raiva, então não critiquem os outros, e nem a vocês mesmas, isso é algo que eu trago para vocês. E então agora trago aqui também o facto de aprenderem a relaxar
relaxar um pouco, não estarem constantemente naquela euforia de tudo perfeito. E outra coisa muito importante, que muita gente não fala muito, mas as pessoas perfeccionistas, elas sabem bastante, como eu disse, aquela situação de que elas sabem, por exemplo, pensam que sabem só a nível 6, mas às vezes até sabem mais do que isso, e elas sabem bastante, portanto, ensinem aquilo que sabem, porque elas sabem muita coisa, então ensinem isso, que é um pouco o que eu estou a fazer aqui, ok? Depois, traga então as 3 ferramentas que eu vos estava a falar. A primeira ferramenta é a parte não é o todo. O que é que isto significa? O que é que significa a parte não ser o todo? Já estou aqui a atingir 1 hora, o tempo passa num instante, é muito rápido. Eu quando olhei para o relógio e vi que realmente já estava a passar muito rápido, fiquei surpreendida. Como eu estava a dizer, a parte não é de todo, isto é, os detalhes que podem ser melhorados não são erros que devem ser evitados. Coloquem essa frase, escrevam essa frase. Eu fiquei, eu acho que o meu cérebro bugou quando leu esta frase, eu achei muito interessante. Então, aquilo que é detalhe, que pode até ser melhorado, eles não são erros evitáveis. O que é que eu quero dizer com isto? Não estar constantemente nos detalhes, ok? Não estar constantemente. Saiba então que existem, detalhes ali naquele exemplo que eu falei do projeto, que a pessoa está, a pessoa está a olhar para o projeto e à última da hora, antes de enviar para o patrão, ela decide analisar tudo, e depois ela vê que há muitos erros. Pensa ela, não é? Que são detalhes, ok? São detalhes. Depois ela quer pedir ao patrão para estender o prazo. Então é aí que vocês vão trazer esta ferramenta para a vossa vida. Vocês, quando estiverem nesta situação e quiserem estender algum prazo, vão-se fazer 3 perguntas. É aqui que a ferramenta vai entrar. Portanto, isto é um detalhe ou é um erro? Vejam se é um detalhe ou se é um erro. Depois, eu estou a perder tempo demais com esta tarefa? Será que eu estou a perder tempo demais com esta tarefa? Vejam. E depois estou a atrasar outras tarefas devido a esta? Portanto, 3 perguntas que vocês fazem assim que se sentirem naquela situação de paralisados. Ok, eu tenho que enviar qualquer coisa, estou agora a rever tudo e agora quero pedir mais tempo. E aí vocês façam-se estas perguntas e venham outra vez para a vossa cabeça. Então, um detalhe que é, portanto, um detalhe que é um detalhe, não é? Detalhes que podem ser melhorados, isto é, aqueles pequenos detalhes que podem ser melhorados não são erros que devem ser corrigidos. Vejam isso. Coloquem essa frase na vossa vida, ok? Depois tem aqui 2. Se calhar vou estender aqui um bocadinho a hora. Eu ainda não sei se o Instagram me bloqueia ou não ao fim de 1 hora. Eu espero que não. Eu ainda quero trazer aqui mais 2, está bem? Então, a segunda ferramenta é saiba a hora de parar. E eu aqui trago algo excelente para vocês. Isto é, antes de começar uma tarefa, vocês já sabem que são perfeccionistas, antes de começar uma tarefa, vocês coloquem uma data. Eu não estou a falar de datas externas, isto é, vocês têm um trabalho para fazer e o vosso chefe disse aquela data. Não, estou a falar de datas internas. Vocês, antes de se envolverem com uma tarefa, coloquem logo uma hora, um prazo para aquilo, ok? Eu vou fazer aquilo em X tempo. Vocês pensam um bocadinho e colocam alguma hora, um prazo. E depois fazem então a tarefa, porque vocês vão se envolver na tarefa e vão se envolver nos detalhes, nos pormenores e nunca mais acabam. Depois, a terceira é reflita, foi aquilo que eu falei há pouco, é portanto aprender a refletir mais, portanto ver se o seu valor depende ou não daquela conquista, o seu valor depende de uma conquista sua, voltar outra vez àquele 4º passo entre a excelência e o perfeccionismo, o seu valor depende daquela conquista, daquela meta. Então, aqui trago-vos a terceira pergunta. Agora, para terminar, eu tenho aqui 3 frases muito importantes para vocês. Acredito que consigo dizer num bocadinho. Portanto, tenho aqui 3 frases para vocês. Estou com um pouco de calor. Que é: feito é melhor que perfeito. Portanto, percebam que o feito é melhor que perfeito, que é o que toda a gente fala no perfeccionismo. Feito é melhor que perfeito, na vossa mente. Depois aqui uma frase que fui eu que inventei, que é: a aceitação é a vossa frase de eleição. Portanto, aceitação é a minha frase de eleição. Porquê? Porque as pessoas perfeccionistas, elas tendem a criticar tudo e todos. Elas ficam muito frustradas.
porque pelas coisas não estarem perfeitas, querem controlar o mundo completamente, tudo. E então vejam, aceitar mais aquilo que acontece, aceitar que o mundo é perfeito ou não é perfeito, como ele é, e ponto, tá? Aceitação é a vossa palavra de eleição, ok? Aceitação é a minha palavra de eleição. Coloquem na vossa testa, aceitação é a minha palavra de eleição. Que até rima, achei muito engraçado, por isso é que eu trouxe para vocês. Portanto, depois há aqui outra frase, vocês já ouviram falar muito de certeza, que é aceita que dói menos. Portanto, aceita que dói menos porque é melhor, ok? Porque, como eu disse, o perfeccionista tem muito esta tendência de controle a toda a hora, de sobre tudo e mais alguma coisa, e depois fica muito frustrado, muito estressado, porque não consegue atingir aquilo que queria, ok? E então, muito obrigada pela vossa presença, obrigada por estarem a assistir esta live, muito obrigada e um excelente dia para vocês. Obrigada. Ok. Obrigada.